O formol é muito utilizado no alisamento dos cabelos. A substância tem efeito tóxico, gerando risco à saúde de quem aplica e de quem recebe. Confira os riscos do uso do formol agora no Saúde em Prática. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, permite o uso do formol como agente endurecedor de unhas e como conservante inserido durante a fabricação de alisante, sendo que neste último procedimento a concentração máxima de formol permitida é de 0,2%. Contudo, para obter um efeito alisante mais duradouro, a substância é muitas vezes utilizada em doses elevadas, chegando a 3%. Essa quantia traz riscos à saúde de quem prepara, de quem aplica e de quem recebe o produto. Para nos esclarecer sobre os riscos do uso do formol, nossa equipe de produção foi conversar com Elton Carlos Delício, biólogo e professor do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Vamos ver. O formol é um solvente, um hidrocarboneto, é utilizado em processos industriais, desinfetantes bactericidas e fungicidas, e na conservação de tecidos, né? Em animais, quando esse produto acaba sendo utilizado, ele pode promover alterações mutagênicas e carcinogênicas. No cabelo, o que acontece? Ele promove uma quebra das pontes do cabelo. Então, o aquecimento mais o formol promove essa quebra, essas pontes são quebradas e ele fica liso. Produtos tóxicos do formol é a ação cáustica que ele promove. Então, essa ação ele vai promover danos ao tecido, danos à pele, né, danos no cabelo. O uso frequente do formol, né, se tiver uma periodicidade muito grande do uso do formol ou dos produtos que contêm o formol, ele já pode promover algumas alterações, alguns sintomas nas pessoas, ou que aplicam, né, ou que estão recebendo. O formol ele não é proibido. Ele pode, segundo a portaria da Anvisa, ser utilizado em alguns produtos numa proporção de 0,2% mais ou menos. O grande problema são as pessoas que adicionam uma quantidade maior de formol. E aí o que a gente vê? Quando a gente procura, né, quando as mulheres procuram um salão desse, é para fazer um alisamento. Se você já gasta uma determinada, já tem um certo custo disso, e aí você vai e faz um serviço que dura pouco, ela não volta naquele profissional. Para ele voltar e para você, né, e ter um efeito que você deseja, o que o profissional faz? Normalmente ele adiciona um pouquinho mais. Então esses salões, na hora que você aplica, fica bonitinho, tem a progressão, né, o alisamento, e tem um alisamento mais duradouro. Isso é preocupante. Uma sugestão que a gente pode dar, né, para promover o alisamento, não é tão efetivo nem tão duradouro, mas o uso da carbocisteína. Então é um outro produto não tóxico, né, fora o formol e fora o ácido glioxílico, que ele tem essa mesma ação. Enquanto os outros vão demorar 1, 2, 3, 4, 5 semanas, um mês, a carbocisteína ela demora um período bem menor. A Organização Mundial da Saúde considera o formol um composto cancerígeno. A substância é absorvida pelo organismo por inalação ou exposição prolongada e tem efeito tóxico agudo. Além de causar danos à saúde, o formol danifica os cabelos. O couro cabeludo também pode ser afetado com queimaduras e feridas. Os sintomas da intoxicação por formol vai depender do tipo de contato que a pessoa vai ter. Então, tanto o profissional como o cliente, ele pode ter o contato por inalação, por contato direto e por ingestão, uma ingestão acidental. Então, os sintomas de inalação quais seriam? Irritação dos olhos, irritação da narina, uma tosse, dor de cabeça, né? Então, esses seriam os por inalação. Por contato, né, seria queimação, vermelhidão, né, tanto do couro cabeludo, quebra de cabelo, pode ter queda do cabelo, tá? E em casos mais extremos, diarreia, disfagia, né, dificuldade de ingestão, pode ter insuficiência renal, né, pelo uso do formol.
E em situações onde ocorre a ingestão, aí os problemas são mais vigorosos, né? Podendo levar a óbito da pessoa. O uso do formol no cabelo, ele vai promover um ressecamento, desidratação, quebra das pontes, né? O cabelo é formado por pontes de hidrogênio e essas pontes, durante o aquecimento e o uso do formol, eles são quebrados. Então você perde o brilho, ele fica quebradiço e muitas vezes você pode perder uma massa de cabelo também. O couro cabeludo ele pode sofrer uma descamação, vermelhidão, uma queimação, então pode ficar com uma necrose em carne viva e isso facilita a entrada de outros patógenos secundários em relação ao uso do formol. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco, os perigos do formol para grávidas e crianças e dicas para tratar dos cabelos com segurança. Saúde em Prática volta já. Uma dica para os pais perceberem o risco de transtorno alimentar em suas filhas. Primeiro a gente tem que pensar que o padrão de funcionamento das meninas que sofrem de anorexia, que são meninas perfeccionistas, boas alunas e com grande dificuldade de contrariar as posições ou as regras, né? Temos que prestar atenção no padrão alimentar e sempre que possível fazer a refeição ao lado dos filhos. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando do formol e de seus riscos à saúde. Os alisantes só podem ser comercializados com o registro da Anvisa. Você confere se o produto tem o aval da agência observando o rótulo das embalagens. O estabelecimento que for flagrado adicionando formol a um produto estará sujeito a sanções penais. E para saber mais sobre os malefícios causados pelo formol, fomos até o Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu para conversar com o professor Elton Carlos Delício. Qualquer concentração acima de 0,2%, né, que a portaria da Anvisa determina esse 0,2%, ele já vai promover qualquer tipo de sintomas, qualquer tipo de reação na pessoa que está aplicando ou na pessoa que está recebendo. Nós fizemos uma pesquisa no campus de Botucatu, na região de Botucatu, né, na realidade, onde nós constatamos que 43% das pessoas entrevistadas, eles afirmaram que não sente qualquer tipo de sintomas com o uso do formol. Provavelmente nessa especificação em torno de 0,2%. No entanto, tanto os clientes como os profissionais, eles relatam dor de cabeça, irritação nasal, coriza, lacrimejamento, irritação, queimação das vias aéreas, né? Tanto os profissionais como os clientes, tá? Em determinadas porcentagens. Até enjoo e vômito. Então, enjoo e vômito são situações mais agravantes pelo uso do formol. Essa resposta foi mais nos profissionais, que normalmente eles acabam fazendo 1, 2, 3, 4 aplicações durante o dia. Ou seja, o uso frequente, mesmo que seja com 0,2%. Da pesquisa que nós fizemos, 35% das amostras estavam acima do permitido. Desses 35%, 80% estava acima, igual ou acima de 1%. Extremamente lesivo para o couro cabeludo, para o cabelo, do jeito que nós falamos. Apesar da proibição, o formol continua sendo utilizado em alguns produtos e escovas progressivas. Muitas vezes ele só é percebido após o uso do secador e da chapinha. Quando aquecida, essa substância libera vapores com odor penetrante e irritante aos olhos. Um outro componente que normalmente o pessoal acaba mascarando é o ácido glioxílico. Então você olha na composição dele, ele não tem formol. Mas o ácido glioxílico, quando você aquece, ele se transforma no formol, volatiliza e vai promover os mesmos sintomas. Então é uma forma de maquiar, mas também estaria fora da legislação. No nosso trabalho, os profissionais relataram que sim, em torno de 60% eles falam que tem formol na sua composição, em torno de 40% ácido glioxílico. Normalmente, onde se aplica o formol, o local tem que ser bastante arejado,
né? Não pode ser um lugar fechado. Como é volátil, então as pessoas que estão aplicando e recebendo e as em torno também estão suscetíveis. Se por acaso, mesmo assim, ele inalar e tiver uma resposta, tosse, irritação, lacrimejamento, né? Pode-se fazer uma assistência respiratória nesse indivíduo. Então, tire ele do local, se for muito grave, faz uma assistência. Em relação à parte de contato, né? Então, a pessoa teve um contato direto, passou no couro cabeludo, teve aqueles sintomas, lavar com água e sabão corrente, abundante, bastante, até você retirar todo o produto. Em caso de digestão, procurar um médico, né, urgente, porque isso pode levar a óbito. Então, os principais grupos de riscos do uso do formol seria os idosos, as gestantes e as crianças, tá? Essas são pessoas mais suscetíveis, né, pela ação tóxica do formol. Então, um exemplo que a gente tem é assim, uma gestante durante os primeiros meses de vida, principalmente no primeiro mês, onde está durante o período de diferenciação celular, o uso do formol pode, né, não é que ele vai promover, mas ele pode promover algumas alterações mutagênicas, que é uma das ações do formol. Então você pode ter uma alteração, né, o feto pode ter alguma alteração quando a mãe utiliza esse formol. Em relação aos idosos, né, pela própria a pele já está mais, né, danificada, mais gasta, então o uso do formol vai promover, vai acentuar os efeitos que a gente relatou anteriormente. E chegou a hora da opção saudável. Hoje com dicas para você tratar dos seus cabelos com segurança. Roda aí. As clientes, na hora que chegam no salão, inicialmente você tem que conversar com o profissional. Perguntar para ele que tipo de produto que ele está usando, a concentração do produto, né, a composição que esse produto que ele vai estar utilizando tem na composição dele, se tem formol ou não. O uso desses alisantes em casa, ele vai trazer, eu acho, consequências piores do que um profissional. O profissional, pelo menos, ele foi treinado. Se ele usar de acordo com a portaria 0,2%, o produto está legalizado. Então ele sabe o tempo de permanência desse produto no cabelo. Se você deixar muito tempo, ele vai começar a quebrar. Quando você passa, você faz a lavagem, né? Ele pode puxar manchas, pedaços de cabelo, pode perder o couro cabeludo. Eu já vi algumas pessoas que têm lesão, aqui fica em carne viva, vermelho o couro cabeludo inteiro. Depois de um certo tempo tem infecção, entendeu? E aí por quê? Ou foi numa pessoa que não estava apta, né? Ou ela aplicou em casa esse produto, fora das especificações. Então, ler rótulo é extremamente importante. Tem que ler para saber o que está sendo utilizado, consumido, né? Ou aplicado. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!